Nossa terra, nossa gente e as histórias de quem vive aqui. Plantando a semente, dando as mãos, crescendo de grão em grão. Todos juntos sempre a construir e a serra entrelaça quem sabe sorrir. Todos juntos sempre a construir e a serra entrelaça quem sabe sorrir. Grupo RS Com. Estamos mais uma vez na Casa de Pasto da Salton, em Bento Gonçalves, nesse espaço maravilhoso, para mais um momento de conexão de histórias, para mais inspiração, para mais gente que construiu, que constrói a nossa região. Meu coração, meu chão. Hoje, mais 2 corações que nós vamos conhecer, mais 2 histórias que nós vamos conectar, e de um setor, de uma área que é fundamental para a nossa vida. E é sobre isso que a gente vai tecer essa conversa. Tem muita cultura para você nesse episódio. Nós estamos no ar com o apoio da Humana Saúde, porque cuidar é humana. Super Andreassa tem qualidade, tem variedade, tem economia para toda a família. Zanetti Materiais Elétricos e Iluminação, sempre ligado em você. Vinícola Salton, por uma vida efervescente. Realização do Grupo RS Com e, claro, apoio aqui nos bastidores, ajeitando tudo, microfonando a gente, operando os equipamentos, o pessoal da Recanto Produções. Que honra! Zica Stockmans, bem-vinda. Eu agradeço muito o convite, estou muito contente de estar aqui contigo. Obrigada. Sandro Martins, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Eu sempre começo com uma pergunta muito simples, mas que ela diz muito. Ou melhor, as respostas dizem muito. Quem é a Zica? Gente... Eu disse que é uma pergunta simples, Ok, mas as vamos lá. respostas, elas sempre fazem a gente revirar. Anos de terapia, vamos botar aqui então, né? Zica Stockmans. Antes de isso. você continuar, Stockmans tem alguma coisa com os belgas? Tem. Tem? Sim, somos descendentes de belgas. De belgas. Uhum. Mas E- Zica não é o seu nome. Não, é de Idalzi. batismo. Idalzi. Desde pequenininha, apelido de turminha, assim, e ficou para sempre. E agora, assim, pega uma outra conotação que tem essa coisa do zica, que pode ser, que zica, ou Não que, pode- não tem nada a ver com zica, azar. né? Mas não, né? Porque eu sou uma sortuda, então segue a vida com esse mesmo apelido. Quem é a Zica? Então, eu agora, nessas alturas do campeonato, já sou uma mulher madura, que dedicou a vida ao teatro, busco super autenticidade dentro do possível, né? E do impossível também, porque às vezes o próprio sistema da sociedade assim diz alguns nãos pra gente, eu digo sim, e é isso, vamos fazendo. Sigo como atriz, como mãe, professora, sempre dentro da área do teatro. Tem um lado que é empreendedor. Então, na verdade, como acho que todo ser humano, multifacetas, mas eu acho que com a maturidade vem um lugar especial que é fazer com que esses lados todos conversem entre si e negociem. Porque tem vezes que a gente não sabe, né, se esse lado artista, que é todo criativo, que se conecta com o subjetivo... Que transcende. Que quer sublimar o mundo e as informações e tal, como é que ele conversa com essa pessoa que administra o espaço físico, os boletos de um espaço cultural e tal. E eu acho que a maturidade trouxe isso, assim, uma conversa um pouco mais generosa entre essas facetas, e aí uma mulher mais tranquila, assim, mais calma. Em uma palavra, quem é a Zica? Gente, uma palavra. Uma, 2, 3 no máximo. Uma Afeto, expressão. afeto, eu diria. Gostei. Pelo menos é o que eu estou buscando ficar nesse espaço. E a gente sente. Que bom. E quem é o Sandro Martins? Sandro Martins. Sou apenas um rapaz Latino-americano. latino-americano, exato, com muito amor pelo teatro.
Apesar de hoje estou oficialmente um homem de meia idade, 45 anos, né? Ainda sou um sonhador, aquele garoto lá do município de Carlos Barbosa, na adolescência, que pensou um dia em fazer teatro, ter isso como profissão. Isso continua dentro de mim, então, assim, um sonhador com os pés no chão, colocando tudo em prática, suas ideias, quando possível, né? Pensando a longo prazo. E em uma palavra, uma expressão, o Sandro... Zica é afeto, o Sandro... Sou amigo. Amigo. Amizade. Eu tô adorando a energia de vocês. A gente tá aqui com... Claro, a gente pode atribuir muitas coisas a vocês. Você falava em ser multifacetada, ter várias atribuições, mas em suma, uma atriz e um produtor. Podemos dizer assim? O principal de cada um. Porque a gente vai mudando de papel, mas é o principal de cada um. Uma atriz e um produtor. E como eu dizia, a energia de vocês é muito agradável, é muito leve. A gente chegou aqui para a gravação, já estavam aqui, já estavam acolhidos, já estavam bem, já estavam aguardando. Eu gostaria de saber quando que essas energias se conectaram, se encontraram para trabalhar juntas. Então, datas depois com o Sandro, que ele é o HD externo. Ok. Né? Mas eu comecei com a Tangente há 35 anos atrás. O Tangente Teatrando. Tem Importante gente explicar. Tangente Teatrando é uma escola de formação de atores. Hoje em dia é a única que tem formação profissional de atores no interior do estado. Mas começou de uma outra forma, obviamente, né? Uma salinha, com um grande sonho, enfim, né? E aí, a partir dessa escola, que eu começo a conhecer muitas pessoas, acolher alunos, fazer essa formação e formar colegas. Isso no começo eu não sabia que eu estava fazendo isso. Você como professora, então, inicia o Tangente Teatrando. Isso. Abre esse espaço, um espacinho, né, um espaço físico pequenininho e tal, que vai crescendo, que hoje tem uma sede maravilhosa e tal, mas que tinha um ideal, eu sempre tive, eu acho que a coisa bacana é que eu me mantive fiel a esse ideal, que é a educação através da arte, transformando o mundo, né? Transformando as pessoas e tal. Que frase importante, a educação através da arte transformando o mundo. O mundo, né? Que seja o mundo que está aqui ao nosso redor, que seja o nosso mundo interno e que seja o mundo onde a gente vive, a sociedade como um todo. E a partir daí, eu não sabia que eu estava fazendo isso, mas eu estava formando colegas de profissão. Eu estava formando pessoas que iam trabalhar comigo no futuro e com arte. Então, era um início de uma caminhada solitária, porque era Caxias dos anos 80, né? Uma mulher empreendendo e tal, então era meio estranho o negócio. Mas agora... Nesse ramo isso, também, né? Aí, um belo dia, uma noite, veio um aluno para aula, para fazer uma aula experimental. Eu me lembro dele, uns óculos redondos, cabelinho curto, acho que tinha um cabelo roxo, né, e tal. Muitos anos atrás, depois ele dá a data, e eu disse, não, que serinho, né, que serinho, parece que ele tem uma coisa assim de prestar atenção, de se conectar com a informação que está sendo dita e tal, que legal. Mais introspectivo, processando. Isso, processando, diferente, né, de quem chega com uma outra energia e tal. E ok, ficou registrado isso, depois o Sandro até vai dizer em que ano foi isso, porque eu não gravo datas. Depois ele saiu da escola, voltou como aluno durante um longo período como aluno. Ele e mais umas outras 2 pessoas foram se aproximando da coisa da administração do espaço também. Então foi abrindo um espaço e a formação foi continuada, porque daí ele foi buscar também outro tipo de formação, que depois ele fala, e foi virando um grande e fundamental parceiro para a saúde artística e financeira e econômica deste espaço que a gente resguarda com tanto carinho e com tanta garra, né, que é a Tangente Teatrando. Então, para mim, essa é a memória que eu tenho do início, assim, dessa chegada de um aluno, né, na época, um menino que chegou para fazer uma aula, veio lá de Carlos Barbosa, né, e essa trajetória toda que acontece ao longo de todos esses anos, e hoje é a pessoa que senta na mesa ao lado da minha,
e que a gente programa os projetos, o que vai ser no próximo ano, planejamento, execução, toda a parte de administração desse lugar. E também é a pessoa que corre lá para fazer a luz, que corre lá para a cena, que vai lá para dentro do espaço de teatro para trabalhar com um outro diretor e fazer o seu próprio monólogo. Então, é a parceria, né, para toda e qualquer... E o que é que passou na cabeça, o que estava na cabeça do Sandro de encontrar a Zica? Era para aprender teatro? O que aconteceu naquela oportunidade? É interessante que ela falou a palavra educação, né? E a maioria das pessoas que começam a fazer teatro, a primeira experiência acaba sendo dentro da escola. Dentro da escola. Então, eu sou natural de Carlos Barbosa, que é uma cidade próxima a Caxias do Sul, né? E a minha primeira experiência foi no ensino médio, uma turma de 4 professores, tentaram montar um grupo de teatro, eu nunca tinha tido nenhuma experiência. Gostei da situação, olha, interessante, vamos dar um próximo passo. E daí, lendo um jornal, na época, eu encontrei o nome da escola de teatro, Tem Gente Teatrando. Então, daí eu acabei vindo para Caxias do Sul para fazer esse primeiro encontro, essa primeira aula. Isso lá em 1998, me lembro da noite. O HD. O HD, em 98. E acabei não ficando naquele momento, então fui fazendo a minha história, construindo a minha história. Depois retornei como aluno. Depois eu saí novamente, depois fiquei próximo. Porque eu digo assim, né, nas artes, a gente sempre fala, na física os opostos se atraem, né? Mas nas artes são semelhantes. Então são os mesmos amores, as mesmas histórias, os mesmos objetivos que acabam aproximando aquelas pessoas que estão, no caso, na Tem Gente Teatrando, seja trabalhando, seja como aluno, seja como apreciador de arte. Né? Quanto tempo juntos? Trabalhando? 27. Já um bom tempo. Tempo, né? Compartilhando a caminhada. Seguramente muitas histórias. Muitas histórias. Muitos perrengues. Muitos perrengues, mas também muitas conquistas. Sim. E a gente mantém... Eu digo assim, mantém o frescor de comemorar cada uma das conquistas diárias, digamos assim, né? E, enfim, porque cada projeto é um projeto novo, é uma ideia que a gente prospecta, que não vai ser só bom para a gente, que vai ter que ser bom também para a comunidade, também para o aluno, também para as pessoas que vêm assistir, para outras companhias que vêm apresentar no espaço que a gente tem. Então, quando a gente consegue formatar esse projeto, colocar ele em prática, ainda tem, apesar de terem passado 35 anos ou então 27 de parceria, ainda tem essa alegria da conquista. Então, isso acho que mantém também esse desejo de seguir produzindo. A gente está falando aqui de histórias de gente que realizou, que realiza, que empreendeu, que botou a cara mesmo por aquilo que acredita. E você me contando aí, década de 80, iniciando uma escola, a gente sabe que, como dizia, né, você estava dizendo agora a questão da educação, eu também tive contato com teatro na escola. E foi lá que eu aprendi o termo inteligência intrapessoal, nunca vou esquecer isso. Inteligência intrapessoal, inteligência corporal sinestésica, todas essas questões. Eu tinha uma dificuldade muito grande com a educação física. E foi aí que eu me aprendi o conceito da inteligência corporal sinestésica, da qual percebi à época que eu era um pouco desprovido. Mas a inteligência intrapessoal, de você desenvolver ou notar isso logo, ou ter alguém que te ajude a desenvolver isso, e o teatro, uma escola de teatro, consegue resgatar isso de dentro de uma pessoa. Consegue resgatar e trabalhar isso, porque eu gostaria que vocês contassem um pouquinho, vocês que estão nesse dia a dia, não é só a atuação, ao contrário do que muitos pensam. Não. Existe uma profundidade maior nisso, né? Sim, precisa aprofundar no autoconhecimento, no trabalho corporal, na integração das nossas emoções, da nossa inteligência emocional e do movimento do nosso corpo. Integrar isso é uma tarefa
né? Desafiadora, Encantadora, mas desafiadora demais. E não tem como a gente não aprofundar um pouco, ou muito, as nossas relações com o mundo e com os outros, quando a gente passa por esses processos, né? Então, a gente tem um protocolo, digamos assim, na escola, que não se preocupa só em formar pessoas que vão para baixo do holofote, para palco, para brilhar, né? Isso é de menos e que seja consequência do trabalho de cada um. Mas a nossa preocupação é realmente formar pessoas com senso crítico, com essa relação com o mundo, que seja uma relação inteligente, que seja uma relação de observação e de formação de pensamento, porque então é o corpo, mas é também as escolhas do que a gente vai levar para a cena que reforçam este conceito ou esse outro. Então, para os nossos alunos, a gente trabalha com professores que têm formação acadêmica, mas que também têm um alinhamento com o pensamento da Tangente Teatrando. Então, a gente alinhando isso, leva o aluno a experimentar situações cênicas que ele possa escolher e se posicionar. E escolher que tipo de ideia e que tipo de conteúdo ele vai levar para a cena. Claro que depois vem a forma com que isso vai ser feito, que a parte artística, que ele vai trabalhar com iluminação, vai desvendar o mundo da iluminação, do cenário, do figurino, das cores, dos elementos. Isso tudo é uma delícia, mas isso é a forma. Tem que pensar no conteúdo, né? Então, eu acho isso que ainda é o encantamento desse investimento nesse espaço físico e esse espaço de pensamento, né? Que é uma escola de teatro. Ela não pode só formar o ator técnico, né? Que vai para a cena, que ele sabe como se mover, que ele sabe como encarar a luz e tal, mas que todo esse conjunto não está preocupado com o que ele vai dizer lá. E quem sabe até formar uma pessoa com técnica para fortalecer conceitos preconceituosos ou que não conversam com os conteúdos que a gente precisa desenvolver na modernidade, né? nesse período da vida. Bom, acho que o Sandro pode contar um pouquinho, porque ele chegou como aluno. Como aluno. Né? Como é que foi essa transformação para ti, esse aprendizado para ti? Sim, o legal do teatro, diferente das outras artes, digamos assim, se a gente fosse pensar em dança, artes visuais, a gente é um trabalho coletivo. A aula é uma aula prática que ela acontece com outras pessoas. Dificilmente eu vou fazer um trabalho uma aula de teatro, o professor, uma aula particular. Eu posso fazer um trabalho de comunicação com este aluno, mas uma aula de teatro ela acontecendo coletivamente, já existe uma troca automática. É diferente de um conteúdo, como diz a Zica, né? de passar então uma técnica. Exato, e é a partir da referência de cada um também. Então eu aprendo com meu colega, eu aprendo com o professor, eu aprendo com a instituição como um todo, né? Então é muito bonito, às vezes a gente vê os adolescentes principalmente, né? Um salto muito grande, às vezes entre pessoas lá que têm uma boa comunicação, outras com dificuldade de comunicação, mas todas acabam evoluindo. E às vezes os alunos vêm assim, dizem, Sandro, fui apresentar um trabalho na escola, me senti no palco. Então eu estava super seguro. Então ele não estava apresentando uma peça de teatro, ele não estava fazendo algo artístico, mas a partir do trabalho dele ali na escola, ele levou para a vida dele, para o dia a dia dele, para a segurança. Então se essa pessoa vai se tornar uma atriz, um ator, não é o caso. Mas sim de levar os ensinamentos ali para uma qualidade de vida dele ao longo da sua história. Né? Para desenvolver. Muito rico isso. Nós estamos com a Zica Stockmans, com o Sandro Martins, falando sobre cultura, falando sobre arte, o teatro, nesse episódio do Meu Coração, Meu Chão, aqui na Casa de Pasto da Salton, no Caminhos de Pedra, em Bento Gonçalves. Zica, como é que foi, ou como é que é, uma mulher, década de 80, fundar, iniciar uma escola de teatro, isso está nítido, claro que é uma paixão para vocês, isso é uma paixão, está no DNA,
vocês são incríveis. Mas fazer disso um negócio, porque também é um negócio. Precisa ser. Também é um negócio. Não digo se numa região, mas num país, mas num lugar onde talvez a cultura ela não é vista como investimento, ela não é vista com o valor que efetivamente ela tem, por mais que a gente saiba que todo mundo consome, gosta e precisa. Como é que foi essa... Porque é um jogo de cintura, saber que a cultura é necessária, mas ela ser um negócio numa sociedade que não usar um termo talvez esdrúxulo, que não a compra tanto. Como é que foi? Sim, é isso. Então, eu acho que eu fiz um trajeto bem pessoal para iniciar isso, né? Por quê? Porque eu vivi isso eu vou dizer adolescência, né? Uma adolescência quase madurinha, assim. Eu consegui entrar num grupo de teatro, não era escola nem nada, mas num grupo com um diretor muito legal, que sabia conduzir muito bem o processo, que era o Décio Antunes na época. Foi o primeiro contato que eu tive com essa arte. E eu descobri aí, eu disse, gente, isso combina muito comigo. Porque eu estava vindo para Caxias, eu sou lá de Nova Prata, então tem carregando toda essa carga que é impressa na mulher, né, com o seu corpo, com o moralismo, que era uma coisa que não combinava comigo. E a gente acaba se achando errado, né? Querendo ter uma liberdade maior e tal, isso gera culpa. Quando eu vi que existia um lugar onde isso era bem-vindo, onde o trabalho corporal era um valor e não um pecado, né? Eu acho que eu fiz aí, junto com o trabalho artístico, um trabalho terapêutico, para mim, na época. E eu tenho certeza que isso é para muita gente que ingressa. Para muita gente. A gente colhe muito depoimentos dos alunos também que passam por esse processo. E eu achei isso incrível. E eu não quis nunca mais me afastar disso. Mas eu não via como um negócio na época. Eu acho que era ainda muito jovem, eu ainda estava no início da minha graduação e tal. Mas eu tenho uma formação bem de prof, né? Eu fiz magistério, licenciatura e tal, e aí eu pensei, eu vou montar umas turmas, assim, e eu fazia isso de forma itinerante. Eu ia para Galópolis, eu ia para Flores da Cunha, eu ia de ônibus para cima e para baixo, dando aula, assim, nesses núcleos, sabe? E aí, um belo dia, eu me dou conta de que um espaço físico, porque tu vai até uma escola tal em Flores da Cunha, mas quando a escola resolve que não vai mais ter, não tem mais, porque não tem um espaço físico. Né? E vai até Galópolis, a gente trabalhava dentro do cinema, do Cine Galópolis, junto com os morcegos todos lá. Era fantástico aquilo, e a gente montava coisas, ia para a rua, apresentar na rua de Galópolis, com 4 ou 5 pessoas passando, mas era a revolução que estava acontecendo. Mas no momento que o Cine fecha suas portas, não tem mais espaço físico. Aí isso me levou a pensar que um espaço era imprescindível para que esse trabalho continuasse. Então ele não nasce como um negócio, ele nasce como uma necessidade, um espaço. E eu me lembro que eu fiz um cálculo muito doido, assim, porque eu fui na imobiliária para alocar uma sala que coubesse minimamente assim uma turma dentro. E aí eu calculei assim quanto precisava para pagar aquele aluguel, aquelas pequenas despesas daquela salinha. E precisava tanto, dava tantos alunos. Eu preciso fazer um plano de negócio na cabeça. Um planículo assim, né, numa folhinha de papel com caneta. Eu disse, vai dar. E aí nasce a Tangente Teatrando. E eu nem tinha noção do que eu estava fazendo direito, né, pro tamanho como isso cresceu em forma subjetiva também, não só objetiva. E iniciado esse processo, eu comecei a me dar conta assim, eu acho que foi uns 5 dias depois que eu tinha aberto a escola, vem uma equipe do Jornal Pioneiro
porta dentro. Claro, a gente pode ir, no tempo que o telefone era uma coisa meio rara, né? E era aquele, né, de fiozinho e tal. A gente pode passar aí hoje à tarde e tal. Eu disse, gente, o que está acontecendo aqui? Porque imprensa era uma coisa, assim, muito distante, né? A gente estão tirando foto minha aqui, né, tal. Queriam saber que ideia era aquela. E eu comecei a me dar conta de opa, aqui tem mais, né? E aí a Tangente foi crescendo, nós juntas fomos crescendo aos pouquinhos, para uma sala um pouquinho maior, depois para um espaço bem maior, que onde a gente conseguia fazer apresentações dentro da própria sala, que foi revolucionário, que era na Júlio de Castilhos, num prédio assim, em cima do antigo Bergamasque, e que aquele lugar foi todo demolido, né? Então a gente ficou 10 anos lá dentro, revolucionou no sentido de fazer temporadas de teatro que nunca tinham acontecido em Caxias do Sul, dentro daquele espaço, aulas, enfim. E aí a mudança para essa sede que a gente está hoje, né, que é uma casa magnífica, com um teatro que cabe 80 pessoas lá dentro, todo equipado, com um barzinho embaixo, caixa cênica, com espaço para sala de reuniões, com, enfim, um jardim onde acontece o piquenique cultural lá no nosso jardim. Então, e é um espaço onde a circulação de pessoas e de tribos, as mais diversas, é ininterrupta, né? Isso é interessante. É lindo, é lindo. De várias pessoas e tribos. E eu acho que, Sandro, a arte ela tem muito disso, né? Ela tem muito disso, como dizia a Zica. Ela vai ao encontro de toda a cultura, todo o pensamento, ela rompe, quebra paradigmas e é aberta para todos. Como é que foi para ti também fazer do teatro a tua vida profissional? Sim. Não, e ainda linkando com a fala da Zica, eu sempre penso nela, o espaço só tem gente teatrando. É tão grande o que ela fez, porque a gente está falando assim, Rio Grande do Sul, interior do Rio Grande do Sul, a gente não está falando da região sudeste, São Paulo, a própria capital, né? Que a gente sabe que é diferente. A gente está falando do interior do estado do Rio Grande do Sul. Eu sempre penso assim, se nós estivéssemos viajando, só uma viagem para a Europa, linkando com o sobrenome dela, Stockmans, né? Tu ia me dizer, Sandro, tu acredita que tem numa cidade lá na Bélgica, que tem uma escola de teatro no interior, há 35 anos, que magnífico, a gente, todo mundo ia dizer, sim, claro, lá, tudo bem. E ela construiu isso aqui. É esse ponto de referência que eu falo não só para Caxias do Sul, mas para toda a região metropolitana da Serra, que a gente faz os cálculos, são 700 mil pessoas. Então a gente recebe esse contato direto de pessoas de São Marcos, Carlos Barbosa, Garibaldi, Bento Gonçalves, Flores da Cunha, que acabam procurando a Tangente Teatrando e acabam vindo para cá à procura desse sonho, ou simplesmente à procura, eu sou muito tímido, quero me soltar um pouquinho mais. Mas tudo em ponto nesse oásis que eu digo assim, que foi construído ali. E para mim, vindo de uma cidade, Carlos Barbosa, com um pouco mais de 20 mil habitantes, também foi muito libertador. Porque exatamente assim, o espaço é tão acolhedor que tu te sente muito à vontade. Então não existe assim, nenhuma forma de censura, eu digo, de comportamento de cada pessoa. Ali dentro eu sou o Sandro. Quando eu cheguei, eu era o Sandro. Companheiro, parceiro da Zica, companheiro dos colegas, sabe? Parceiros de todo mundo. Então, que é diferente quando a gente está em outros ambientes, principalmente na escola, no ensino médio, então com os adolescentes, aquela insegurança, aquele julgamento. E nesse espaço, esse julgamento não existe. Faria sentido dizer que no ambiente como o de vocês, se atua menos do que em outros ambientes da sociedade em geral. Ótima essa colocação. Sim, eu fiquei pensando aqui. A sociedade acaba atuando em outros espaços. E lá na Tangente Teatrando, quando a gente consegue chega, ser transparente. Transparente. Ótima colocação. Gostei. Me ocorreu essa agora. Gostei. Realmente o espaço da arte em si, mas do teatro, com tudo que vocês trazem, né, de desnudar, de ser quem você é, de desinibir. Talvez as pessoas elas interpretem mais na sociedade do que dentro desse ambiente de vocês, né? A máscara social. A máscara social. Para poder
conviver e ser aceito. Ouçam, vejam e ouçam o quanto é interessante, justamente aqui no Meu Coração, Meu Chão, a gente trazer essas histórias que se conectam e, como diz o Sandro, elas representam muito para o progresso da nossa região. A gente já recebeu aqui empresários, a gente tem uma agenda com diversas personalidades de diversos setores, seja do empresariado, seja da agricultura, seja da comunicação. E hoje, falando especificamente do tema da cultura, e o Sandro traz o que isso representa, inclusive em números de habitantes da população toda, através da arte e da magnitude, que é o Tem Gente Teatrando. Que antes, enquanto a Zica falava, no momento eu quase te interrompi, porque eu ia dizer que é uma joia nossa. O Tem Gente Teatrando é uma joia nossa. E isso a gente deve louvar e agradecer. Obrigado a Humana Saúde Sul, porque cuidar é humana. Super Andreaça tem qualidade, tem variedade, tem economia para toda a família. Zanete Materiais Elétricos, iluminação, sempre ligado em você. Vinícola Salton, por uma vida efervescente. São os nossos parceiros para contar essas histórias do Meu Coração, Meu Chão. Zica, Sandro, o que falta para as pessoas enxergarem ou para darem o valor que a cultura merece? Aí a gente entra numa questão cultural, literalmente. Vamos resgatar a palavra. É uma questão cultural, principalmente. Vamos falar sobre a nossa região aqui, né? Acho que teve toda uma história de trabalho, de empreendimento para sobrevivência, enfim. E não teve um investimento na ideia de que a cultura mais relacionada com a arte, que a palavra cultura ela é mais abrangente, né? Ela pega toda a questão até da gastronomia, mas vamos falar dessa cultura que é mais relacionada à arte. Sim, a cultura são os elementos que constituem uma sociedade, os elementos que constituem é preciso os grupos. que a gente trabalhe na ideia de que essa cultura ela é a saúde de uma população. Explica pra gente. Então, enfim, antes a saúde mental, a saúde, inclusive física, porque pessoas que têm um espaço de lazer ou de assistir coisas onde elas se renovam, porque o ato de assistir um espetáculo ou de trabalhar com a arte ou simplesmente de ouvir uma música ou ela modifica a gente naquele momento. Não tem como tu não te transformar um pouco com aquilo. Um espaço aberto para tu assistir um espetáculo num parque, sei lá, né? Ou mesmo num espaço fechado, ele mexe com o teu mental, ele vai arejar, vai te inspirar, ele vai te tornar uma pessoa com uma energia mais leve. Se tu tiver algum tipo de ação, de atividade, tu vai ter o teu corpo mais saudável, mais salutar. Então, e se tu tiver contato com esses conteúdos que a arte traz, sejam eles subjetivos, mais objetivos, mais políticos, menos políticos, só engraçados, não tem problema o que é, para onde a gente vai. Tu te torna uma pessoa mais saudável também e tu te torna uma pessoa mais culta. Tu absorve mais conhecimento, tu te torna uma pessoa mais sociável, porque tu tem como conversar e trocar ideias com outras pessoas. Isso afasta uma grande parte da população das filas da farmácia, do hospital, do trabalho que ela não gosta de fazer. Porque tem trabalho, nem todas as pessoas são feitas para a indústria, nem todas as pessoas são feitas para a tecnologia, né? Então tem pessoas que não têm referência, elas não sabem ainda para que elas servem, mas daqui a pouco é nas coisas mais subjetivas da arte, ela não tem referência nenhuma e ela não vai se encontrar durante a vida inteira. Então ela também vai ser uma pessoa que está buscando mais... Terapia sempre é bom, tá, gente? Não sou contra. Mas eu quero dizer que são pessoas que vão precisar de mais remédios para depressão, para não sei o quê. Então a arte e a cultura,
elas são transversais a todas as outras áreas da sociedade. Tanto que existe a arte-terapia. Exatamente. Então, é preciso trabalhar, virar um pouco esse jogo e ir trabalhando com a ideia de que a arte não está atrelada à vagabundagem e a gente que não quer trabalhar. Porque quem trabalha com arte trabalha muito mais e muito mais horas semanais do que a maioria das outras profissões. Então, isso tem que ir por terra, é a primeira coisa. E a segunda coisa é imaginar que isso é uma coisa supérflua, é uma firula, é um enfeite. Não, ele é necessário, ele faz parte da subjetividade humana. Não vivemos sem a arte. E isso é uma coisa que aqui na nossa região ainda anda numa camada meio distante, assim. E é por isso que a gente dedica a vida inteira a trabalhar com isso e aqui nesse espaço, nesse território, para ir trazendo essa ideia de que a gente precisa se conectar também com o nosso lado subjetivo, não só com o objetivo. E um não anula o outro. Nós estamos dizendo aqui que a gente trabalha com a arte, produz a subjetividade da nossa alma e, ao mesmo tempo, a gente administra, paga os boletos, pensa, faz contas. Então, uma coisa não anula a outra. É para que os seres humanos sejam mais completos mesmo. E isso ainda não é uma cultura enraizada aqui, mas estamos aqui para isso. Né? Incrível, Zico. Para fazer acontecer. Obrigado por essa resposta. Sandro, não se vive sem arte, não existe vida sem arte. É impossível, né? E assim, o Brasil, falando como país, né? A gente é tão rico nas manifestações artísticas que, por um lado, eu acho que a gente tem também esse contato, mas acaba não valorizando, digamos, financeiramente, né? Mas a gente, quando liga um aparelho, um rádio em casa para ouvir uma música, tá tendo contato com a arte. Alguém sentou para escrever aquela letra, alguém compôs aquela música. Quando eu saio, eu posso ver uma obra de arte numa praça, num parque. E o teatro, a grande diferença dele é que quando tu senta para assistir uma peça de teatro, é a troca de olhar com outro ser humano. Então daí não entra, aí a gente não tem a parte da tecnologia, digamos aqui, como o audiovisual. É uma outra experiência. E a gente recebe muitas pessoas lá no espaço, adultos, que dizem assim, nossa, pela primeira vez eu assisti uma peça de teatro. E eu digo, que bom que teve essa primeira vez. Não importa se tu tá com 10, 20, 30, 60 anos. Que bom que tu assistiu a primeira vez. E as pessoas falam, nossa, eu nunca imaginei que fosse assim, que tem a iluminação, o texto é decorado, sim. E eu me pergunto muitas vezes, quando finalizo um espetáculo, assim, olha só, por que será que a gente faz isso? A gente está dentro, e daí quando finaliza isso, que tu vê o prazer nessa pessoa como plateia, tu vê o prazer do artista em cena, do aluno em cena, e tu mesmo não estando em cena, mas envolvido naquela atmosfera, tu também sente uma satisfação. E é como respirar pra gente, sabe? Tem que acontecer isso. E isso em relação à arte também, eu sempre uso como exemplo, né, o meu pai numa consulta médica, lá no início dos anos 90, o médico falou para ele assim, seu Justino, pra gente viver bastante, a gente tem que pelo menos ouvir 2 horas de música por dia. Olha que conselho legal, né? E isso há quantos anos? Lá em 92. Faz um tempinho. Assim, meu pai tá com 91 anos agora. Se deu certo ou não, não sei. Ele com 91, minha mãe com 86. Ele seguiu o conselho? 2 horas no mínimo, 2 horas de música por dia. Olha Tá só, aí olha que interessante, uma belíssima né? dica. Olha que interessante. Uma belíssima dica. Então, que as pessoas se deem esse direito de ter esse espaço na vida e ter esses contatos com o cinema, com o teatro, com a música, com a leitura. Com a leitura. Né? E sem querer algo em troca, simplesmente apreciar. Se dá esse direito neste momento, não, esse momento é meu, vou apreciar. O que vai acontecer depois é consequência. Antes de nós começarmos a nossa conversa, eu me lembrava da época da pandemia, nós falávamos aqui, né, que foi desafiador para vocês também. O setor artístico em si sofreu muito no período pandêmico, né? E a gente ouviu, inclusive, naquele momento, eu me lembro das pessoas dizendo assim, o setor da cultura não vai conseguir reagir bem agora, mas também o importante agora é comer e ter saúde. Será que é isso? Pois é. Eu nunca vi circular tanta arte
via internet, redes, não sei o quê, do que nesse período. Inclusive, lembrando sempre que o teatro é a arte da presença. Então, qualquer coisa que a gente fizer que não for na presença, ele já não é teatro. Claro. Mas, durante a pandemia, se abriu precedente para transmitir ao vivo, espetáculos, sabe? Os atores mascarados. Então, houve toda uma produção artística circulando dessa forma. A gente não parou. A gente continuou com as aulas de forma virtual. A gente montou espetáculo com os alunos, cada um gravava na sua casa, a gente montava a peça. Nós incluímos a casa da Tem Gente Teatrando na mostra de um daqueles finais de semestre, projetando o que os alunos haviam mandado na casa e transmitindo ao vivo aquilo para as pessoas. Então, ninguém para a arte, eu vou usar uma palavra, nem o ranço das pessoas que acham que não precisam dela. E acho que esse é o termo, nem o ranço. Nem as calamidades, nem as enchentes, nem a pandemia, nada para a arte. E nós tínhamos, eu não lembro agora, mas era uma quantidade muito grande de gente conectadas, assistindo aquela live da gente lá, o trio, eu, o Sandro e a Sara, de máscara, né, lá projetando na casa e dizendo, olha gente, nós não paramos e não vamos parar. E eu acho que esses são os recados da resistência, né? Gente, vocês estão entendendo a força que isso tem? Se isso é tão forte, é tão importante, a gente assistiu, a gente comprava ingresso de espetáculo, porque daí abriu o precedente para a gente assistir de todo o país e de fora do país também, na televisão de casa. Então a gente pagava, não me lembro como é que era o sistema, pagava o ingresso para a companhia que ia apresentar e a gente se colocava na frente da TV no horário tal e assistia um espetáculo que talvez a gente não fosse assistir por causa da distância e né, enfim. Então, assim, é negada a importância, né? Nas horas de calamidade, de crise, é a primeira coisa que, né, vamos cortar, mas eu acho que é a coisa mais potente do ser humano. E é ali onde ele se agarra para passar a todas as crises, sejam elas climáticas, o que for. Todas as adversidades que porventura surgirem, né? Então é isso. Sandro, enquanto eu ouvia a Zica falar sobre o que aconteceu no período pandêmico e o quanto é fundamental buscar consumir, vou chamar de consumir arte, né? Porque você pode consumir ela de forma gratuita, você pode consumir ela de forma paga, porque é a profissão e isso precisa ficar muito claro, muito evidente para as pessoas. Mas tem também quem talvez busque, como vocês diziam antes, se encontrar, se desenvolver, ser quem se é. Que dica que você daria para quem de repente está assistindo, está ouvindo a gente falar e diz assim, eu estou achando interessante isso, será que eu não poderia iniciar nisso? Será que eu não poderia conhecer mais? Talvez com a tua experiência como um aluno que buscou um dia. Primeira dica, entre em contato com a Tem Gente Teatrando. A primeira, diretamente. Sim, mas se deu direito, porque principalmente falando do nosso espaço, assim, a pessoa vai ser muito bem acolhida. E entrar sem esse pré-julgamento, sabe? Porque assim, eu vou entrar em cena, às vezes as pessoas pensam, nossa, estou com 25 anos e estou velho, estou com 35 anos e estou velho, não posso mais. Não, as turmas adultas lá, assim, nós tivemos na turma pessoas de 17 a 65 anos, a 70 anos, e ali naquele momento, todos estão no mesmo jogo, como a gente fala, no mesmo jogo com equipe, não um jogo de competição, é um ganha-ganha dentro. Então, se deu direito, tem esse experimento, o máximo que vai acontecer é você dizer, não gostei, não é pra mim, não quero, ou vai se apaixonar. Vai se apaixonar e continuar estudando para quem sabe um dia ter isso como profissão, ou vai se apaixonar e vai ser o melhor apreciador daquilo. Não, é muito comum a gente receber pessoas assim também. Quero fazer teatro para entender mais de como funciona, porque eu adoro assistir peças de teatro.
eu adoro ir para o cinema. Então, a pessoa está lá, está estudando, está aumentando as suas referências. Para quê? Para quando ela for assistir um outro espetáculo, ela vai ver com outros olhos, vai assistir um filme com outro olhar. Então, existe N objetivos. E quando as pessoas chegam lá, uma das primeiras perguntas que eu faço é essa. Qual é o teu objetivo? Por que tu está aqui? O que tu quer? E as pessoas sabem. A gente sabe. Talvez ela não vá falar naquele momento, mas ela sabe. E se ela não responder ali, pelo menos ela vai ficar... Essa pergunta fica dentro dela. Mas depois que ela experimentou, eu não tenho dúvida assim, que ela vai seguir. Então, se a pessoa tem interesse, não importa a cidade que ela mora, não importa o bairro que ela mora, procura. Não é só tem gente teatrando, mas procure um profissional de teatro, que a experiência vai ser perfeita. Acho que um pouco diferente do cinema, que a gente percebe que as pessoas buscam, talvez, percepção, né? Bastante o cinema. Eu brinquei esses dias com a minha esposa, que eu disse que fazia tempo que eu não via... Eu vou, onde tem a minha academia, tem cinema também. E teve o fenômeno Divertidamente. Eu disse que fazia tempo que eu não via o estacionamento do cinema ali tão cheio por tanto tempo. E as pessoas têm consumido o cinema, mas existe uma diferença muito grande, eu acho, porque o cinema, a gente sabe a arte que é, mas muitos o buscam pelo lazer. O teatro já transcende, já vai além do que só o lazer. Eu acho que tem a parte pessoal, o contato, a interação humana, como dizia a Zica, né? Sem dúvida nenhuma. E esse movimento que tu faz, no momento que tu está na tua casa. É uma arte que tu vai ter que te movimentar, né? Então, isso já começa lá no primeiro momento. Qual espetáculo está em cartaz? Vai trocar, como tu disse, com a tua esposa. Vamos assistir esse espetáculo? O que é esse espetáculo? Tu vai ler sobre ele. Então, tu entende que esse movimento já começa. Então, tu vai até o local, tu vai ter um encontro com aquele artista, olho no olho. Então, às vezes a gente fala de espetáculo, casas de teatro com 2.000 lugares, mas casas de teatro como o nosso espaço, que são 80 lugares, que tu tá vendo o ator, a atriz no olho, tu tá sentindo aquela atmosfera, tu tá dentro do espetáculo. Então, sim, é uma experiência totalmente diferente mesmo. Né? E falando ainda, linkando sobre a economia, que às vezes a gente também esquece disso, né? A questão da arte, como um todo, o meio cultural tem essa potência rápida de levantar a economia. Porque a gente está falando de uma peça de teatro, falando de um show. Como eu te disse, movimenta quando tu sai de casa. Ou tu vai de ônibus, ou tu vai de carro, talvez tu vai abastecer teu carro, ou tu vai chamar um motorista de aplicativo, a economia está girando. Então depois do final do espetáculo, quem sabe a gente vai sair, vou jantar. Não, vou comer só um pão de queijo. Movimentou. E é isso que as pessoas precisam entender. E é muito rápido. A gente precisa do quê? Somente de uma obra de arte. Então, isso é importante, assim, governos, empresas entenderem que a cultura, a arte faz parte dessa engrenagem e ela acaba sendo também um ponto muito importante para a economia, como a gente está falando aqui para a região da Serra, como é o papel da Tangente Teatrano. Muito bom, muito bom. Algumas pessoas perceberam isso no turismo, né, que chamam uma economia limpa, movimenta e tal. A cultura também tem isso. A cultura também tem isso, o teatro tem isso. Que bom poder ouvir isso de vocês e que bom a gente poder compartilhar isso com vocês aqui no Meu Coração, Meu Chão. Nós estamos chegando quase no final desse episódio e vocês sabem que eu gosto de concluir sempre fazendo aquele bate-bola. Não estou nem perto de Marília Gabriela, mas eu acho que quando nós temos duas pessoas incríveis como vocês aqui, como todos que passam por essas cadeiras, esse momento ele é muito... Vocês são autênticos, mas esse mais ainda, porque exige um pensamento rápido, olhar para dentro de si rápido para poder dar uma resposta rápida e, às vezes, conectando, mais uma vez, as histórias de vocês. Então, proponho a gente fazer um bate-bola, algo, por exemplo, assim, um pensamento. Né? Cada um coloca o que o seu coração quiser dizer. Podemos? Vamos lá. Seja lá o que for. Zica e Sandro, um momento. A inauguração dessa sede da Tangente. Sandro.
Quando a gente apresentou no Teatro São Pedro, o palco, sabe? O palco do estado, assim, foi muito importante. Para mim, na época, foi quase como ir pra Lua. Eu super jovem, assim, e a gente foi com o espetáculo para lá, foi maravilhoso. A apresentação no Teatro São Pedro. Ok. Uma ideia. Autenticidade, buscar autenticidade. Sandro. Ideia. O maior número de pessoas possam ter esse contato com o teatro. Um livro? Ah, que bairrismo. O dos 25 anos da Tangente, porque a gente já está fazendo os 35 agora. Que está aqui. Né? Com licença. Essa foi muito oportunista. Não. Dá licença, problema. porque acabou. O pessoal não se viu lá em casa que eu cometi um terrível acidente. Aconteceu um terrível acidente que foi a minha. Ótimo, não tem problema. Que foi a minha caneca. Tem gente teatrando 25 anos. E agora 10 anos a mais. Uau! Muito bem. Aqui conosco. Muito bem, Sandro. Um livro tem gente teatrando, sem dúvida nenhuma. Ótimo. Uma pessoa, Zica. Agora está muito na minha cabeça a Fernanda Montenegro. Né? Eu acho que por conta dessa minha busca da autenticidade, eu acho que ela se manteve dessa forma. Zica Stockmans. Uau! Um ator ou atriz? Deixa eu ver, assim... Perigosa. É perigosa essa pergunta, sim. Mas agora vai parecer que é devolução, mas eu vou falar do Sandro, porque ele está com um trabalho fantástico agora, né, que é o Silêncio, e que fala dos povos originários e que é um resgate dele, da história dele e dos ancestrais. Então, eu acho que é, nesse momento, assim, dedico a ele. Sandro. Não vou falar novamente Zica Stockmans, né? Mas o ator gaúcho aqui, principalmente Paulo José, assim, referência do teatro, do cinema, para mim é uma referência, assim, como ator, assim, qualidade artística dele. Um lugar inesquecível. Então, eu vou dizer, assim, uma coisa que é do meu momento, tá? Um lugar dentro. Inesquecível. Dentro. E buscar um espaço que a gente tem dentro. É o mais difícil de acessar. Mas está muito interessante isso. Agora, eu repito que na maturidade, eu estou tentando ir ali para dentro desse lugar. E tem sido inesquecível? Sim, tende a ser inesquecível. Aliás, é uma experiência que a gente busca muito para evolução. E não é um lugar de fácil acesso. É muito mais fácil a gente viajar pelo planeta do que para dentro. Mas vamos lá que é bonito. Sandro, um lugar inesquecível. Belém do Pará, quando a gente foi com o espetáculo Memórias de uma Solteirona, a gente estava em turnê pelo país, e assim, poxa, a gente vê vídeos, tudo, mas essa riqueza do país, assim, é maravilhoso. E ver o peso lá, o mercado deles maravilhoso, o Teatro das Docas, foi muito bonito, muito marcante, assim. Não abro mão de... Puxa, autenticidade, de novo. É bem forte É essa palavra. forte, é porque... E quando eu falo autenticidade, nesse caso, são as coisas que eu acredito, os valores. Nessas alturas do campeonato, não abro mão mesmo, mais. Não abre mão de... Do teatro, sempre, necessário. Como disse no início, é como o ar que eu respiro. Um conselho. Faça teatro. Tem umas turminhas lá a gente tem o curso profissionalizante para quem quer ser ator, mas a gente tem umas turminhas que chama Teatro Livre, só para experimentar, só para viver um semestre, um ciclo disso. Esse é um conselho, assim, de coração. Se dê esse presente. Joia, um conselho do Sandro. Também vá ao teatro sempre que possível, sempre. Sente numa cadeira, assista, se dê esse direito.
Zica, Sandro. Reitero, que energia incrível que vocês têm. Parabéns pelo trabalho. Obrigado por estarem aqui conosco. Obrigado por inspirarem as pessoas através da arte e por também levarem isso para quem nos assiste. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada por esse espaço. Gostoso de conversar. Obrigado, Sandro. Muito obrigado. E obrigado a você que esteve conosco em mais um episódio do Meu Coração, Meu Chão, com a Zica Stockmans, com o Sandro Martins e com o patrocínio da Humana Saúde Sul, porque cuidar é humana. Do Super Andreassa tem qualidade, tem variedade, tem economia para toda a família. Zanetti, materiais elétricos, iluminação sempre ligada em você. Vinícola Salton, por uma vida efervescente, por um espaço incrível como esse, agradável, gostoso, aqui na Casa de Pasto. Esse projeto é uma realização do Grupo RS Com e conta com o apoio da Recanto Produções. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá. Nossa terra, nossa gente e as histórias de quem vive aqui. Plantando a semente, dando as mãos, crescendo de grão em grão. Todos juntos sempre a construir e a serra entrelaça quem sabe sorrir.